Eu entrei, tinha essa música, eu achei que eu estava no lugar errado. Eu entrei numa rádio aí diferente, eu não sei o que está tocando aí hoje. É, é que você geralmente entra depois da música, mas a música sempre abre o espetáculo, né? Então, boa noite a todos, Frank, Diana, Tânia. Olha quem está aí, Ivani. Olha quem chegou aí. Dani! As primas aí. Tudo bom? Tudo bem? Você, que saudades. Beijos. Também, beijo. Bom, bem-vindos todos e todas. Vamos então ao que interessa do nosso encontro de hoje, que é um encontro que está abrindo assim, né, para alegria do Ari Filler, está abrindo assim o nosso lado ecotecnológico, né? Então, nós temos aí o Bruno, com esse nome todo alemão aí, a Mickey Wurkel, é, que vai nos apresentar uma tecnologia nacional que promete revolucionar a gestão do resíduo na, de uma maneira geral, né? Tanto pequenos como grandes consumidores, e o momento está sendo muito propício para isso, né, Bruno? Então, vamos direto aí à fala do Bruno. Você fala um pouquinho de você, do que te movimenta, e depois fique à vontade, você já está aí com o co-host para poder compartilhar, e nós aqui ficamos atentos. Sérgio, obrigado. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão, Sérgio, pelo convite. A gente se conheceu através da minha esposa, né, que é amiga de vocês aí, do Sérgio e da Amanda. E a amizade foi crescendo, e aí agora no encontro que nós tivemos lá em Piracaia, a gente estava conversando, o Sérgio foi perguntar o que eu estava fazendo. Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, eu sou o Bruno, tenho 44 anos, quase 45, ainda não cheguei no mais 60, mas em breve estarei aí com vocês. E comecei essa vida na área de sustentabilidade em 98, com a famosa Lei Rouanet, né? A famosa lei que dá tanto papo para o mundo aí, né? Assim, eu falo que desde 98 ela já era polêmica, né? E cada ano que passa parece que as polêmicas vão aumentando. De lá para cá também trabalhei na área de socioambiental, tem uma plataforma de doação, né, a qual, né, a gente tem mais de 1000 ONGs hoje cadastradas, e essa questão assim, né, essa questão de resíduos, né, eu fiquei muito indignado, assim, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, porque assim, eu falava, gente, a gente está entrando em pleno século 21, e, cara, como é que se não existe uma tecnologia que dá uma solução adequada para os resíduos, né? Assim, para mim, resíduo não é lixo, né? Eu gosto muito de uma parábola que você bebe um copo d'água e a hora que você acaba de beber o copo d'água, o copo virou lixo. Não, o copo, ele continua sendo um copo, né? O que você precisa é dar uma outra destinação. Uma das destinações pode ser o lixo, mas não é isso que a gente gostaria que ele se tornasse. A gente gostaria que ele se tornasse um outro subproduto, né? E aí, né, e nessa andança por aí, né, com pessoas viajando o mundo, buscando novas tecnologias, tudo, caiu no colo, né, como o Sérgio bem falou aí, uma tecnologia nacional. Eu vou pedir a permissão aqui para compartilhar a tela com vocês, para a gente se divertir um pouquinho aqui. Essa tecnologia, né, assim, foi bem interessante, né, que eu representava na época uma tecnologia alemã de pirólise, que é gaseificação, e o grande problema, né, o pessoal trouxe a tecnologia para o Brasil, aí foi tentar licenciar, e quem disse que a CETESB liberava aqui as licenças ambientais. E a gente sabe que o lixo é um problema, assim, desafiador, né, porque, assim, hoje a destinação, principalmente quando você fala em resíduo urbano, ou ele vai para um lixão a céu aberto, ou ele vai para um aterro, ou ele vai para o incinerador, que vai jogar aquela fumaça que é cancerígena, né, e extremamente perigosa.
E aí o pessoal falou, gente, o pessoal em São José dos Campos, ligado ao ITA, desenvolveu uma tecnologia inovadora. Aí, pulguinha, né? Como todo bom brasileiro, Brasil desenvolvendo tecnologia de ponta para tratamento de resíduos, duvido. E aí me mostraram um vídeo, eu falei, gente, isso não existe, não pode ser no Brasil. E aí eu fui lá conhecer, né, pedi para ir conhecer e tive contato aí a primeira vez com a tecnologia Vorax Duotherm. Foi isso por volta de 2014, desde lá eu estou com eles. E ela recebeu, né, a primeira patente verde emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Bom, se é uma patente verde, já começa por aí, né? A gente já está falando que ela é do bem, ela não agride o meio ambiente. E ela, na época, também já estava tendo aí a parte de Finame, né, do BNDES, e aí eu falei, poxa, legal, quero conhecer mais a fundo, né? Aí começamos a conhecer, o nome de Vorax, ele vem de voracidade, né? O interessante lá é que esse trabalho, ele é um trabalho de mais de 10 anos de pesquisa desses engenheiros do ITA, onde eles estavam tentando reduzir custos do plasma. O plasma, que né, se a gente é um dos estados da matéria que a gente não aprende na escola, mas ele é o quarto estado da matéria. A gente tem o sólido, se você põe calor, o sólido vira líquido, se você continua colocando calor, ele vira gasoso. Se você continua colocando calor, a gente vai ter o plasma, o quarto estado da matéria. E o plasma ele é muito utilizado desde a década ali de 30, 40, principalmente pelos programas aeroespaciais. Eles pretendem, né, atingir altas temperaturas com o plasma, exatamente para saber se o equipamento, né, os produtos que são construídos ali, foguetes e principalmente cápsulas espaciais, eles suportam o retorno do espaço para a Terra. Na hora que passa ali pela camada de ozônio, a gente atinge temperaturas acima de 3.000 graus. Você imagina, você manda lá um astronauta para o espaço, na hora que ele retorna, na hora que vai passar pela camada de ozônio, derrete e você perde ali, né, uma vida e dados, né? Então ele era muito utilizado desde essa época. Nesse processo, eles conseguiram reduzir em 50% o custo do plasma, né? Ele consome muita energia para atingir essas temperaturas, mas mesmo assim ainda estava muito alto. Só que eles conseguiram atingir altas temperaturas sem depender do plasma quente, né? Foi assim que surgiu a Vorax. E a bolinha vermelha no meio do O ali é exatamente a imitação do Sol. O grande lance, eu acho que isso que foi a grande sacada dos engenheiros brasileiros foi que, poxa, o que a natureza já faz há bilhões de anos? E aí eu acho que o tema, né, de vocês aí, essa questão da cultura orgânica, né? Gente, a natureza ela já tem tudo. Se a gente conseguisse pegar os resíduos e levar até o Sol, a temperatura do Sol ia transformar aquelas moléculas em outras moléculas. E é exatamente isso que a Vorax faz. No fundo, ela é um Sol particular. Tá? Além da patente que vocês viram ali, nacional, né, que está aqui embaixo, né, aqui do ladinho direito aqui embaixo, ela está patenteada em 41 países ao redor do mundo. Tá? Você imagina, uma tecnologia 100% nacional, patenteada em 41 países ao redor do mundo e feita por investimento 100% nacional. Né? Hoje o Luiz Namura, né, que é o presidente do grupo, né, o presidente da empresa, ele investiu do bolso 50 milhões de dólares para chegar onde a gente está hoje. Tá? Dentro desses 41 países, a gente está falando de União Europeia, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Oriente Médio e vários países na América Latina. E como a tecnologia é nacional, né, e aquele probleminha que eu falei de outras tecnologias, né, o grande lance é você conseguir aprovar na CETESB. E aqui a gente tem todas as licenças, né? A gente tem a primeira licença, que é uma licença prévia, né? Que toda a infraestrutura precisa solicitar uma licença prévia para começar ali um processo de instalação. Aí você vem para a segunda licença, que é real de instalação. Isso até, né, para qualquer tipo de indústria, né? E aí a terceira licença, que é a licença de operações. Podem ver que a primeira aqui ela foi emitida em 2015, a segunda em 2017 e a terceira em 2019. Esse espaço da segunda para a terceira demorou um pouquinho, porque a empresa, como ela desenvolve tecnologias, ela não opera, ela decidiu não tirar a licença de operações. Só que na época a gente apresentava para a indústria, assim, todo mundo falava, mas sem licença de operações e sem ter uma tecnologia funcionando, não tem como
ter essa, né, eu dar andamento aqui numa compra. E aí uma indústria chegou lá e peitou, falou, olha, se vocês conseguirem tirar a licença de operações, eu compro um equipamento, né? E aí eles tiraram e a empresa acabou realizando a compra. Bom, que tipos de resíduos hoje, né, a Vorax processa? E a gente fala aqui todos, né? Inclusive aqui em industrial eu colocaria um barra campo, né? Hoje a gente sabe, principalmente aí para quem é da área do agronegócios, né? E eu acho que aí não só do agro, mas de uma cultura orgânica, né? A gente sabe que foi liberado aí uma quantidade de fertilizantes com agrotóxicos aí com N metais pesados. E isso é um problema seríssimo hoje que a gente tem. Você tem toneladas e toneladas de bags, né, que armazenam esses agrotóxicos, e isso precisa entrar numa logística reversa. E isso é caríssimo para o pessoal do campo, né? Então, assim, ela também consegue processar. Então, a gente está falando aqui de resíduos industriais, barra campo, urbanos, resíduo hospitalar, resíduos líquidos, inclusive aqui a gente fala de corrosivos, infectantes inflamáveis e resíduos pastosos, né? O lodo da ETE dentro da indústria ou mesmo num tratamento ali, né, de saneamento, ele é um problema sério, né? Só para vocês terem uma ideia, uma empresa como a Klabin, né, que é aquela planta que eles têm no Paraná lá, eles geram quase que 300 toneladas de lodo por dia. Assim, chega a ser um volume assim, até fora do normal, né? Extremamente alto. E né, o que sobra, né? Eu estou fazendo um tratamento aqui, o que eu tenho de subproduto, né? Já que você falou que a ideia é transformar o copo num outro subproduto. A gente acaba tendo dois subprodutos. Um é gás, e esse gás é utilizado para geração de energia. O outro é uma pedrinha, um produto cerâmico ou ferro inerte. E aí vocês vão olhar aqui para mim e falar, poxa, Bruno, você falou ali de resíduos líquidos que são inflamáveis, você falou de resíduos sólidos, inclusive de bags de agrotóxicos, contém um monte de metais pesados, resíduos hospitalares. Como assim o material que vai sobrar ele é inerte? Ele não... E aqui a gente gosta de dar uma comparação com a taça de cristal. Todo mundo aqui acho que deve beber um vinho, né? Eu já tomou um vinho numa taça de cristal. Para a gente transformar a sílica, né, em vidro, você põe calor. Só que a sílica ela não consegue chegar na espessura do cristal. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que colocar um produto que ele seja maleável. E é o chumbo que é colocado para fazer a taça de cristal. A quantidade de chumbo numa taça de cristal, se a gente tivesse contato com esse chumbo que tem na taça direto na boca, a gente morreria em 4 minutos. E como é que isso não acontece, né? Porque exatamente em altas temperaturas, essas moléculas de chumbo se quebram e se solidificam. Então a gente acaba não tendo essa contaminação. E o interessante aqui dentro, né, do processo é que a gente tem uma redução de volume de 100 a 250 para 1 e de uma massa de 10 para 1. E esse produto aqui ele pode ser utilizado principalmente na área de construção civil, né? Inclusive, há umas 3 semanas atrás, eu tive com o ministro astronauta, né, o Marcos Pontes, e ele falou que, nossa, que isso para o Brasil, principalmente para a questão de escoamento de produção, né, para a gente conseguir ali recapear ou transformar as vicinais em ruas asfaltadas, seria perfeito, porque os caminhões sofrem muito, né, para às vezes tirar uma lavoura ali do campo, principalmente quando você fala em centro-oeste do Brasil. Tá? Esse vídeo aqui eu gosto muito, né? Essa aqui é a nossa unidade de testes, a primeira unidade que existiu. O que a gente está vendo aqui não é fumaça, se vocês vão ver, aqui é um vapor, né? Ela está sumindo aqui logo em seguida. E o que está processando na máquina é pneu. A gente sabe que o pneu, né? Vamos dizer assim, quando taca fogo no pneu, o que a gente vê é uma fumaça preta, né? Que pega e cobre o céu inteiro. E o que a gente está vendo aqui é apenas vapor. E interessante aqui, né, a gente tem nessa tabela na lateral aqui, onde a gente pegou os parâmetros de emissões de gases do CONAMA, né, que é o órgão regulador de emissões de gases, 316/2002. O /2002 é bem interessante porque é antes da flexibilização que ocorreu em 2015. E esses índices que tem aqui, os parâmetros legais, eles são tão rígidos quanto um índice alemão ou um índice da Inglaterra, né? E olha os resultados que a gente obteve aqui, né? São bem inferiores aos limites legais.
Então, a gente consegue aí comprovar a existência, né, a inclusão dessa tecnologia em qualquer local. Aqui a gente tem o laudo daquela pedrinha que sobra, né, e aqui a empresa Corteva, né, que faz fertilizantes, ela mandou solo e embalagem contaminada, e aqui a gente tem o residual, né, o laudo dando resíduos de classe 2B, não perigosos e inertes. Então, você pode até, teoricamente, jogar isso no meio ambiente, porque ela, no fundo, é uma pedra, uma pedrinha normal, não contaminada. Bom, como funciona a tecnologia, né? Aqui a gente está vendo o reator, né? O reator chama-se duotermo, ele trabalha com 2 câmeras térmicas, e olha que interessante, né? Como o Brasil foi muito, assim, fantástico nisso. Essa primeira câmera térmica embaixo, ela trabalha com uma temperatura de 1580 graus. É uma temperatura que, nesse processo, a gente consegue solidificar toda a matéria inorgânica. Então, vamos dizer que eu tenho ali só embalagens Tetra Paks. Toda a parte orgânica vai virar gás e vai subir para a segunda câmara térmica. Toda a parte inorgânica, que no caso seria ali a parte sólida, que é como é que eu posso dizer, o alumínio, ele ia se solidificar e ia cair uma pedrinha 100% de alumínio embaixo. Tá? O gás que vai subir, ele vai passar por um segundo tratamento térmico, né, que a gente chama aqui de efeito ciclone, onde exatamente esse efeito aqui, ó, é injetado ar na parede, ele vai dar abertura aqui para o ar, e olha o que vai acontecer com a chama. Ela vai crescer. Essa tecnologia é exatamente a mesma tecnologia utilizada nas turbinas de avião, hoje em dia. Se a gente, né, que tem um pouquinho mais de idade aí, vai lembrar que antigamente os aviões eles possuíam 4 motores para atravessar, né, aviões que atravessavam o oceano. Hoje são 2 turbinas. E aí, o que aconteceu? O que mudou? Exatamente isso, né? Eles encontraram uma forma de ganhar mais autonomia com menos, né, com menos quantidade de motores, tá? E nesse meio aqui, né, na câmara térmica, a gente trabalha com uma temperatura de 1300 graus. O gás que passa aqui, né, depois que ele sai da primeira câmara térmica, ele permanece durante 4 a 6 segundos. E nesse processo a gente consegue eliminar qualquer tipo de contaminação ambiental. Essa foi a máquina vendida para a indústria farmacêutica que eu comentei, a Eurofarma, inclusive a máquina está nas cores da Eurofarma. Essa unidade ela foi criada para tratar todos os resíduos de produção deles, tá? Ela trata 5 toneladas por dia. Eu vou mudar aqui. Ela tem 5 entradas de resíduos líquidos inflamáveis que não podem se misturar. E como eles são inflamáveis, a gente injeta eles diretamente no núcleo do reator para facilitar, né, até a questão de economia de energia. Aqui a gente tem a entrada dos resíduos sólidos, né, eles são triturados. Quando a tampa fecha aqui, se tiver alguma poeira ou tubo com gás, alimenta um tubo externo. Ele avisa quando está cheio aqui esse filtro, né? E aí o operador pega o filtro e joga para ser processado também. Atrás tem uma outra entrada do lodo da ETE, da planta da fábrica. Então entrou, parte inorgânica vai se solidificar e vai cair, parte orgânica vai virar gás e vem para a segunda câmara térmica. Fez o processamento, vem aqui para lavagem de gases. Hoje os filtros de lavagem de gases são a seco, né, e trabalham com bicarbonato de sódio, então nem aquele vapor de água a gente vê mais. Né? E aqui a gente fala de projetos de usina para municípios, né, que a partir de 22 toneladas já é viável a gente ter um módulo com geração de energia, né, onde o resíduo ele vem, né, o caminhão deixa aqui no primeiro galpão, depois vem para um segundo, onde é feita a separação junto com as cooperativas, ali para tirar o que pode ser reciclado. O que não pode ser reciclado é encaminhado aqui para o reator. Feito o processamento, o gás sobe, né? Parte do gás aqui é utilizado para o próprio funcionamento do equipamento, né? Então ele desliga ali o consumo de gás natural e utiliza o próprio gás gerado pelo resíduo. E o restante ele vem, alimenta uma caldeira. Essa caldeira vai alimentar uma turbina, motores, e aí vai entrar aqui na rede elétrica. Então, isso seria assim, o suprassumo do que tem hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional.
Isso aqui é só uma plantinha, depois eu posso até disponibilizar para o Sérgio se ele quiser compartilhar com vocês essa apresentação. O que é bacana aqui, né? Uma unidade termoelétrica, né, de 400 toneladas de resíduo dia, ela consegue gerar uma média de 14 megawatts de energia, que dá para alimentar uma cidade, aí, abastecer uma cidade de 70 mil habitantes. Então, poxa, o resíduo, né, que a gente chamava de resíduo, ele vira matéria-prima para gerar energia para alimentar uma cidade. Isso que eu acho que é o bacana aqui. Em 2016, né, a gente cadastrou a tecnologia num prêmio do governo alemão, né, o Cidades do Futuro, e acabou ganhando em primeiro lugar como tecnologia mais inovadora do mundo para tratamento de resíduos. E a Fiesp também, em 2018, deu uma menção honrosa de tratamentos sustentáveis. Aqui eu tenho um videozinho. Essa aqui é a máquina que nós temos para 500 quilos dias, que fica em São José dos Campos. E o que vocês vão ver aqui é o resíduo saindo, aquela pedrinha saindo aqui embaixo. Aqui. Que é aqui para uma outra visão, né? Ela caindo aqui. 1580 graus. Aqui a gente brinca e fala, ó, não dá para colocar a mão aqui embaixo, porque a gente perde a mão. Hoje a gente vem apresentando tanto para a área da indústria quanto para a área de municípios, né? No ano passado, em julho do ano passado, foi assinado o novo marco legal do saneamento básico. Deixa eu descompartilhar aqui para falar com vocês. E isso trouxe a viabilidade de implementar tecnologias nesse formato com municípios, porque antigamente não dava para competir com lixões, né? E agora o marco ele proíbe a existência de lixões em municípios. E a gente acredita que é o futuro, né? Assim, unir a tecnologia, né, com as questões ambientais, trazendo aí também uma parte social, porque isso vai gerar emprego, né, vai gerar economia e fazer a coisa acontecer e voltar. E agora eu queria me colocar aqui à disposição para bater um papo com vocês aí, falar um pouquinho mais sobre tecnologias. Posso fazer uma pergunta, Bruno? Por favor, Ana. Então, o Sérgio falou que isso se aplicaria para grandes quantidades, como também para pequenas, né? O que a gente pode prever em termos de utilização caseira ou grupos menores? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando a gente fala em pequenos, né, assim, a gente está falando aí talvez de prédios, né, condomínios que vão gerar ali por volta de 500 até 1 tonelada dia. Vou pegar por base, assim, só para vocês terem uma ideia. O hospital, o HCOR, o HCOR hoje, ele gera em torno de 6 toneladas dias de resíduo. Se a gente for pegar hoje assim um condomínio, se a gente for pegar aqui uma média de cada pessoa, né, cada cidadão gera em torno de 800 gramas a 1 quilo de resíduos, né? Então a gente está falando assim, se você pegar um prédio com 500 pessoas, você vai estar gerando 500 quilos de resíduo dia, já começa a ter viabilidade de você ter um equipamento desse. O que eu venho conversando muito com o pessoal da engenharia lá, né, inclusive o Alberto, que é um dos engenheiros-chefes, ele que foi o cara que descobriu a tecnologia, ele é aqueles caras engenheiros que tem aquele passaporte Free Pass nos Estados Unidos, porque ele dá palestra na NASA. O cara, assim, aqueles gênios, né? E a gente conversando, e a gente chegou numa conclusão que a próxima tecnologia que for surgir, provavelmente ela vai ser com nanotecnologia, e assim, vai ser provavelmente do tamanho de uma máquina de lavar roupa que você vai ter na sua casa. Você vai jogar qualquer tipo de resíduo lá. Na hora que o resíduo entrar, você vai colocar assim, eu quero uma camiseta. E aí você vai ter suas medidas, tal, não sei o quê. Essa nanotecnologia ela vai desassociar as moléculas e vai transformar numa camiseta. E não importa o que você jogar lá dentro. Pode ser casca de alimento, pode ser plástico, pode ser papel, e isso vai acontecer. Isso provavelmente vai demorar aí por volta de, acho que 10 a 20 anos para acontecer. Bruno, Oi.
É a Sueli que está falando. Eu queria perguntar, esse tipo de tecnologia serve também para tratamento de água? Como efluente, sim. Se você tiver ali um tratamento, né, a única questão, né, Sueli, que você imagina assim, a gente gosta de fazer uma comparação com uma chapa. Eu estou indo numa lanchonete e vou pedir um pão na chapa. A chapa ali, né, na chapa, ela vai estar, sei lá, 200, 300 graus. Se você jogar uma gota de água, ela não vai conseguir chegar até a chapa. Isso vai acontecer um pouco com a questão ali. Se você jogar água ali dentro, ela vai evaporar tão rápido que ela não vai nem chegar direito no núcleo do reator. Então, você vai acabar consumindo muita energia. A gente vem conversando ou empresas, né, ou quando tem essa questão de um efluente, é de fazer um blend com resíduo sólido para que dê tempo e possa processar tranquilamente. Hoje mesmo eu tive um contato com o pessoal de uma cidade ali perto de Socorro, que eles estão com um problema sério com indústrias têxteis. Eles estão jogando lá a parte, né, de material contaminado, água nos rios, e está contaminando os rios ali da região de Socorro, né, e está afetando assim bastante o turismo, né? Então, como é que a gente consegue fazer um tratamento ou dar um pré-tratamento nesse efluente e aí pegar aquele lodo, né, para ser processado dentro da tecnologia? Bruno, porque se você pensar no Rio Tietê, não é mais água, já é um lodo, né? Já O lodo serve. do Rio Tietê, com certeza. Isso com Então, certeza é viável. Tá? deixa eu te contar. Eu trabalhei em uma revista chamava Saneamento Ambiental, Uhum. há séculos. Conhece ela? Conheci, sim. Então, Eu trabalhei bastante com a CETESB, eu conheço bem. Trabalhei nela em 89. Olha como eu tô velha. Muitos anos eu fiquei lá, eu aprendi até a tratar água, sabe? E eu falava com aqueles engenheiros da Sabesp, da CETESB, eles falavam para mim, a gente não vai ver o resultado dos estudos, isso em 89, 90, né? A gente não vai ver o futuro, né? O tratamento de água. Tá. Aí eu vendo essa tecnologia, eu falei, gente, eu consegui ver o futuro. Muito bom. Parabéns. Que legal, muito legal. Não, é legal, né? Eu acho a gente, né, tem que valorizar um pouco mais, né? Eu até comentando com o Sérgio lá em Piracaia, que eu falei, eu acho que o brasileiro precisa parar de falar que o Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil é o país do presente. Ele já é. Né? Se a gente for olhar para as tecnologias de campo, né, é muito bacana isso. Né? Assim, hoje você tem tecnologias que o cara consegue saber exatamente aonde precisa colocar água dentro de uma área gigantesca. Ele sabe que só naquele pedaço que você precisa jogar água agora, ou jogar um produto, porque só aquele pedaço está contaminado. Então, assim, existe tanta tecnologia e desenvolvida aqui no país, que eu acho que o que a gente precisa assim, é olhar mais para dentro e reconhecer que a gente é o país do presente. Né? Muito Acho legal. que isso Eu fazia matérias para ver os resíduos industriais, sabe? Eu chegava até a pegar flagra, né? E fotografar no banheiro aqueles resíduos. Eu ia no banheiro fotografava os resíduos para denunciar. Então, não deu em nada. Mas, olha, foi muito bom isso. E eu imagino as coisas que se pode fazer, né? Por exemplo, nas mineradoras, que isso gera de resíduo, né? Agora, uma última pergunta é se tem resistência, se vocês conseguem vender essa tecnologia ou há interesses em que ela não evolua? Boa pergunta, Sueli. Eu vou responder até a primeira. A gente está conversando com a ArcelorMittal, né? Eles querem mandar um pouco da lama que eles geram ali na hora de tirar a parte de minério para saber como isso se comporta. Com relação à questão de resistências, né? Assim como toda nova tecnologia, sim, ela enfrenta algumas resistências. E quando a gente vai para o setor público, as resistências são multiplicadas vou ser bem moderado aqui, por 10, mas é quase que por 100. Mas o que a gente vem percebendo é que existe pelo menos assim, tem um movimento, porque essa assinatura do decreto, né, que eu falo que foi uma das únicas bênçãos do nosso excelentíssimo senhor gestor do nosso país, que está gestor do nosso país, uma das, tá? Para mim também, eu acho que foi a única que ele fez boa, foi assinar esse marco legal do saneamento. E isso trouxe o Ministério Público pegar, assim, se o município ele não se adequar até o final desse ano, o prefeito vai preso.
inafiançável. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, que eu falei, a gente tem a solução tecnológica nacional, a gente tem modelos jurídicos para que isso aconteça rapidamente e a gente tem gente interessada em investir. Então, e a gente tem o Ministério Público a nosso favor. Então, tá com a faca e o queijo na mão. Agora é a gente sentar e mostrar que existe a possibilidade. E quando vem alguém querendo, opa, onde eu me encaixo? A gente fala, ó, você se encaixa trazendo a tecnologia para a cidade. Mas a CETESB e a Sabesp são favoráveis à tecnologia? Já conhecem? Eu assinei um contrato de um NDA com a Sabesp, tá? A CETESB conhece porque as licenças foram aprovadas lá, mas eu assinei um NDA com a Sabesp antes de começar a pandemia, e por conta da pandemia o governo do estado proibiu todos os tipos de avanços de novas tecnologias. Mas o marco legal do saneamento básico, ele permite empresas como a Sabesp se responsabilizar pelo resíduo em alguns municípios. É de total interesse da Sabesp utilizar uma tecnologia igual a Vorax para fazer tratamento de resíduos nos municípios, inclusive o próprio lodo que gera ali no tratamento do saneamento. Muito obrigada. Imagina. Parabéns. Diga, Lari. Vamos lá, Ari. Bom, Frug, sincronicidade, hein, Frug? Vocês viram que eu escrevi antes que ele começou a falar? Quando ele começou a falar... Você escreveu a palavra 2 minutos antes dele citar a palavra, né? Então, eu vou explicar o porquê. Bruno. Diga lá. Eu conheci a Vorax, esse sistema, e a Solon, há uns 4 anos atrás, e eu fiquei fascinado. E como eu fuço daqui, fuço dali, um amigo meu chegou aí para São José dos Campos, teve contato com o pessoal, a gente ficou assim super entusiasmado. Na época, a gente falou que genial, que tecnologia, não sei o quê. E aí esbarramos, naquela época, na falta desse marco legal que você falou que agora existe, né? Primeiro. Segundo, esbarramos na má vontade, na falta de visão de administradores públicos. Sim. Esbarramos na questão de preço, que naquela época era meio pesado, eu não sei como é que está hoje. Mas eu fiquei fascinada com essa tecnologia. Eu falei, não é possível, a tecnologia nacional fabulosa, o cara é gênio. São José dos Campos, né, que tem um parque tecnológico fantástico. E eu tinha esquecido. Faz 4 anos que eu não ouvi essa palavra, Vorax e Solon, e agora eu tomei um susto. Quando eu te vi aqui, eu falei, nossa, o cara resistiu. Vocês estão de parabéns. A primeira coisa que me veio à cabeça é, eles resistiram, eles são resilientes, eles lutaram contra a burocracia, contra tudo isso que eu falei, que você sabe melhor que eu. A gente tentou fazer uma ponte naquela época. Aí, ó. O Namura está aqui, eu e o ministro Marcos Pontes aqui, há 3 semanas atrás. Pontes. Olha que legal. Mostra de novo aí que eu vou pôr um... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilha. Eu acho que eu consigo... Porque na época a gente chegou a falar com um hospital, enfim, o meu amigo falou com um hospital, a gente ia começar toda essa ponte com municípios, né? Aí falaram, Ari, você está brincando, os caras não gastam nada, deixam em aterro, o que eles vão gastar numa máquina? Então, a minha pergunta é, conheço a tecnologia, sempre achei fabulosa, eu babei na época e acabou ficando no esquecimento. Primeiro, eu te dou os parabéns por vocês, toda a equipe está continuando. A segunda como é que hoje vocês abordam o pessoal em termos de modelo de negócio? É só venda? Legal. Ou tem outro modelo de negócio? Eu vou só compartilhar aqui só para vocês verem aqui, né? Eu com o pessoal aqui, ó. Esse aqui é o Namura, que é o dono da empresa, né? O cara que investiu aí todos os recursos para desenvolvimento da tecnologia. Eu e o Marcos Pontes, né? Aqui um amigo meu lá de Bauru que fez a ponte com o Marcos e o presidente da fundação, o Marcos Pontes, lá, que trabalha com a questão ali de criar novos astronautas no Brasil.
bem bacana. Bom, o que é interessante, assim, ali, a gente evoluiu muito de lá para cá. Eu também, de 2014, fiquei um bom tempo sem ativar exatamente por essas frustrações. Quando a Vorax vendeu a primeira máquina para a Eurofarma, deu um gásinho maior, então eu voltei a conversar com eles, comecei a apresentar para algumas indústrias. Hoje a gente tem já um trabalho sendo estudado com Natura, Bracell Celulose, Klabin, Suzano, Pirelli, ArcelorMittal. Isso são os clientes que eu levei, né, do meu lado aqui. E depois da assinatura do marco legal, né, a gente começou a criar formas de como viabilizar. Como você tem patente nacional, a gente tem um dado bem importante que é a dispensa à licitação, ineligibilidade, eu sempre me confundo com essa palavra, mas acertei agora, de licitação. Então, você pode fazer, seja a venda do equipamento ou uma prestação de serviços, desde que aquele prestador de serviço seja exclusivo naquela localidade, como sem necessitar da licitação. Nesse decorrer, né, nessas minhas andanças, hoje a gente tem uma parceria com um fundo americano que está estruturando aqui a empresa para investir em termoelétricas. Eles estão representados por um grande cara de tecnologia mundial, um dos caras que mais investem em tecnologia, e eles têm aí uma verba bem significativa para investimento em infraestrutura no país, tá? Então, a gente está, assim, a princípio, amanhã eu recebo um primeiro MOU junto a uma prefeitura para a gente dar início na construção da primeira usina. E a gente está com uma meta de, até o final do ano, a gente está assinado aí com pelo menos uns 100 MOUs para usinas em municípios, uma meta de gerar aí aproximadamente entre 800 a 900 megawatt médio de energia. Tá? Seria 900 megawatt-hora, né? Isso multiplicado por 720, isso daria o total de geração do mês. Tá? Então, a gente tem nesse modelo, basicamente só eu e o meu grupo está trabalhando essa questão municipal, o resto está mais focado ainda na questão da indústria, que acaba tendo mais viabilidade. Você comentou da questão de hospital, né? O hospital, principalmente em São Paulo, tem um desafio muito grande, né? As multas, se o cara chegar e assim, não estou mais mandando lixo para vocês, não vou mais pagar a taxa. Se ele deu algum problema e ele fala, preciso de vocês para coletar o meu resíduo, a multa é astronômica. Então, nenhum hospital em São Paulo tem esse interesse de montar uma usina aqui com medo dessa multa. A gente está montando um modelo para facilitar isso também para o hospital. Cara, compra 2 máquinas, cara. Por que você precisa ter uma máquina só? Você pode ter 2. Qual que é o problema do hospital? É o lixo, né, o infectante. É aquele que, para ele, é o caro, né? Ele paga 4, 5, 6 mil reais a tonelada. Então, se um hospital, né, que nem o HCOR, que a gente já está lá tratando já na fase final de negociação, ele tem uma geração de 1,8 toneladas dias de resíduo infectante, compra uma máquina de 2 e uma de 4. Deu problema na máquina de 4, ele continua tratando o infectante, guarda um pouquinho ali o resíduo comum, e aí a hora que a outra máquina, o prazo da Vorax, né, da Solum, para corrigir qualquer situação é de 5 dias úteis, até 5 dias úteis, ele juntou, aí colocou a máquina lá, ela processa o restante daquele lixo. Até porque uma máquina de 2 toneladas, ela trata 100 quilos por hora. Então, 2 toneladas seriam 2 toneladas e 400, tá? Então, existem essas possibilidades também. Sobre a sua perguntinha ali no chat, assim, o Brasil hoje, só tem 3 pessoas no mundo que dominam software para entrar no plasma transiente. Isso é o grande segredo da Vorax ali. Ela atinge altas temperaturas que nem o plasma quente, mas ela gasta energia igual o plasma frio, que é o plasma da TV. E isso é feito através de softwares. O Brasil, hoje, junto com acho que só mais 2 lugares no mundo, são os únicos que conseguem dominar essa área. Então, é fantástico, né? É fantástico. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, o que eu te perguntei em termos de modelo é se existe, por exemplo, a Ana Maria Orsi perguntou, um condomínio, um clube, sei lá, outros tipos de empresa pequena, ela quer alugar a máquina. Ela não tem porte para comprar a máquina. Isso foi uma coisa que a gente
bateu de frente, os caras falaram, eu não vou pagar porque a máquina é cara, não vamos falar que a máquina é barata. Era cara, não sei quanto custa hoje. Ainda assim, não é barato ainda. Não é barato, eu sei. Então, a ideia era alugar um sistema de aluguel, de assinatura, alguma coisa. Não vai existir com a Solon, mas a gente tem hoje investidor que topa fazer essa... E vou te dizer, não é só empresa pequena não, tá? Quando você vai falar com uma Pirelli, eles querem alugar porque eles abatem isso como despesa operacional. Então, para eles também é jogo, né? Assim, a gente conversou com a Eluarte, que fica lá em Lençóis Paulista, que vendeu, né, a fábrica de celulose para a Bracel e hoje trata óleo de carro. Eles também, mesma situação. Bruno, existe a possibilidade de locação? Sim, porque existe um investidor que vai financiar, vai comprar essa tecnologia e vai locar para que eles possam jogar isso como despesa operacional. Legal. Isso é muito bom saber. Ainda tem lugar para a gente adquirir 0,01% da empresa ou não? O Ari, dá para alugar as máquinas que nem as máquinas de food lá nos Estados Unidos, lembra? Eu sei, eu sei. Porque isso pode aí... você pode abrir uma startup de alugar isso daí. Olha, eu sei, eu sei. Se você foi lá e você teve a oportunidade de conhecer o Namura, né, que é um cara espetacular, esse cara é muito bom de negócio. Eu tiro o chapéu para ele. Além de ser muito bom de negócio, ele é um cara extremamente honesto, um cara parceiraço mesmo, né? Em 2019, sem ter vendido, aliás, ele tinha assinado o contrato com a Eurofarma, mas ele não tinha entregue a máquina. Ele fechou uma parceria com uma empresa chamada WPP Energy. É uma empresa suíço-alemã, é a maior empresa de energia renovável do mundo, e eles compraram os direitos de exclusividade, 65% de exclusividade da comercialização da venda fora da América Latina. Foi um negócio de 1,6 bilhões de dólares, pra você ter uma ideia. E vou te dizer mais, o Namura não pegou o dinheiro. Ele chegou e falou assim, eu quero 7% de royalties e vocês têm metas de vendas de 40 máquinas por ano. Ele foi muito esperto, em algum sentido. E já começou isso aí na Europa? Já? Estão produzindo uma máquina de 10 toneladas para como é que eu posso dizer, para atender um pátio de hospitais que fica em Londres. É tipo um bairro de hospitais, né? E estão começando para colocar esse primeiro modelo lá, e aí depois eles vão começar... Mas assim, se você entra no site da WPP, eu vou até colocar aqui no chat, você já vai ter lá, tipo, o novo formato de gestão de resíduos, né, de transformar resíduos em energia. Você não conheceu o Reinaldo, né? O meu conhecido que chegou aí até... Reinaldo, não. De nome assim, não, teria que... Tá bom. Mas, olha, parabéns. Bom, ele vendeu esses 65%, ainda bem que sobrou pelo menos a América Latina para ele explorar, né? 100%. 100%, sim. E Estados Unidos, ele vendeu também, não? Vendeu. América Latina, o que ficou fora, né? O mundo inteiro, menos a América Latina, e o que entrou no pacote foi, como é que é lá, que é americano também, né? Costa Rica. Não, Costa Rica não, acho que Costa Rica ficou dentro do pacote deles. O resto inteiro, assim, América Latina, Brasil, ainda é nosso. Depois você me deixa o teu telefone aí, porque quem sabe a gente conhece alguma prefeitura Ana, com a cabeça mais moderna, né? Uhum. E aí, de repente, ainda dá para fazer algum business. O Bruno está no grupo da Cultura Orgânica lá, Ari, você pode pegar o contato dele lá. E agora ele postou aqui o site, eu já vou postar lá na Cultura Orgânica também. Boa. Porto então Rico, tudo obrigado, bem. Ana. Ana foi precisa aqui, é Porto Rico que ficou dentro do pacote deles, Costa Rica está no nosso. Mas, Ari, eu acredito que aqui em São Paulo, em termos de usina, com geração de energia, provavelmente a Atibaia será a primeira, tá? Eu já estou negociando com eles desde a assinatura do Marco Legal, eles já conheciam a tecnologia já há uns 4 anos,
e agora a gente está numa fase avançada ali de desenvolvimento do modelo de negócio, com investimento 100% privado, né, tendo essas possibilidades para começar a fazer a coisa rodar. Depois eu tenho que trocar outras figurinhas com você, porque você citou Arcelor e outras aí, eu conheço o pessoal que mexe com manutenção preditiva. Então é outra conversa, mas que Bora. tem a ver com as mesmas indústrias. Legal. O Bruno, dá licença, é a Vera. Fala, Vera. Oi, Vera. Bom, eu queria saber de você, eu tenho umas terrinhas em Minas, sul de Minas, e lá tem muitas cidadezinhas pequenas, né? Então, tem cidades com 50 mil, mas tem uma cidadezinha que tem 8 mil pessoas e tem mais ou menos 200 fábricas de lingerie. É uma cidade que exporta até, está exportando até para fora e para todos os estados do Brasil. Uhum. E o prefeito a gente conhece, porque é pessoa amiga, tal. É uma cidadezinha pequena, mas não tem desemprego, não tem gente na rua, porque Demais. precisa de todo mundo. Eu pergunto, uma cidadezinha dessa, quanto custaria uma máquina para... que tem muito resíduo de tecido, né, que polui demais, não é? Quanto que será que custaria uma para pegar essa, e talvez tenha Guaranésia, Muzambinho, todas as regiões, os prefeitos podiam se unir e você poderia fazer um consórcio? Existem duas possibilidades, né, Vera? Assim, existe uma das possibilidades é a gente ir para um caminho de o município adquirir uma máquina pequena para atender às necessidades deles, e aí eu vejo talvez uma unidade de 10, talvez 15 toneladas, e a outra possibilidade é a gente caminhar para um consórcio de municípios, né? Eu tive sexta-feira passada, retrasada. Não é que passou retrasada, eu tive lá em Santo Antônio do Amparo, que acredito seja, não sei se próximo, mas assim, tá ali, né? Tô 200 quilômetros de Belo Horizonte, mas estamos ali na beira da... Eu estou falando, sul de Minas, 15 minutos de São Paulo. A nossa região é 15 minutos de São Paulo, é muito mais... Eu estava mais para dentro ali. Então, e aí, assim, lá a gente vai fazer um consórcio, né, para atender vários municípios, numa usina estimada de 220 toneladas dia. Inclusive, uma coisa que eu não comentei durante a apresentação, é que esses lixões que existem, ou os aterros sanitários, a ideia também é processar esse passivo ambiental, né? Colocar eles dentro do equipamento, processar e a gente, assim, transformar essa área ali numa área, né, que seja reaproveitada, seja para uma área de preservação ou para uma área mais nobre, né? Então, também e você tem condição de dizer mais ou menos, por exemplo, para um município, uma máquina pequena, não pode, né? Estou consultando aqui os universitários, aqui é a minha planilha. Olha, uma máquina de 10 toneladas dia, ela está na casa de 8 milhões e 800 mil reais. 8 milhões, tá. Isso. Ela não vai gerar energia, tá? Ela só vai processar resíduos. Ah, tá. E a do consórcio de municípios, que aí, no caso, seria São José do Rio Pardo. O projeto que a gente está fazendo lá junto com Santo Antônio do Amparo, que é para atender 220 toneladas por dia, é 222 milhões de reais, tá? Isso com obra civil, com assim, projeto com chave na mão, tá? Sim. Atibaia, que são 150 toneladas, são 170 milhões. E como eu falei, a gente tem investidor, quem vai colocar esse dinheiro é um investidor privado, e depois ele vai fazer a operação dos resíduos. Então, os projetos são... E com a Vale do Rio Doce, vocês conseguiram alguma coisa? Ainda não tive contato com eles. Não. O estrago que eles fizeram, né, e fazem no Brasil. Mariana, Brumadinho, que eu digo. Quer dizer que, por exemplo, num município pequeno, que custa 8 milhões, teria que achar alguém para financiar, né? Porque eu acho que a prefeitura não tem esse... Hoje não. Sábado eu tive um call com o pessoal da prefeitura de Pompeia, ali perto de Bauru. O rapaz lá, que é empresário, eu acho que ele é vereador. Ele hoje já falou com um cara lá, dono de uma empresa.
o cara já ficou interessado, ele vai marcar uma reunião, de repente a própria empresa, exemplo, Lençóis Paulista, onde está a Bracell Celulose, eles estão fazendo um investimento de 8 bilhões de reais. A prefeitura eu fui lá apresentar na prefeitura e falei, a gente vai pedir para a Bracell, que já está comprando uma máquina sua, comprar mais uma para tratar o nosso lixo da prefeitura, por que não? E aí as empresas estão, né, se juntarem e fazer uma doação para o município para que trate o resíduo municipal. Isso também é uma possibilidade. Excelente saída. Ok, muito obrigada. Bruno, você falou uma coisa importantíssima agora, porque você falou uma coisa que é muito legal de negociar, que é contrapartida. Né? Contrapartida ambiental. Da mesma forma que você pega uma construtora, vai pegar um terreno, derruba 10 árvores, tem que plantar 100 árvores em outro lugar, digamos, compensação ambiental, né? Você manja mais disso que eu, mas eu sei que tem isso. Você pode chegar hoje, né, e falar, olha, as empresas que têm que compensar, que têm que tratar resíduo e que estão gerando muito resíduo, têm que automaticamente se preocupar com a logística reversa, a geração de resíduo, e ela financia para o município, porque isso que a Vera falou, os municípios estão arrebentados, os municípios não têm dinheiro. E as empresas têm, algumas, né? Tem muitas empresas muito ricas ainda mesmo. Sim, sim, e assim, realmente municípios, nem quando a gente vai em capitais, eu acho que dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, se a gente tiver 20 municípios com dinheiro em caixa, é muito. Né? E, assim, infelizmente, a gente vê muita coisa ainda errada, né? Assim, eu tive agora no Centro-Oeste lá, e eu estava falando, não sei se eu falei com você, Sérgio, mas eu fui apresentar no município lá, numa capital de um estado aí do Centro-Oeste, e o cara que abriu as portas para a gente lá, ele chegou acompanhado de um outro cara, e quando eu olhei para a cintura do cara, eu falei, opa, tô indo escoltado para a reunião vai ser boa. Aí quando saiu da reunião, o cara levou a gente para almoçar e ele falou, Bruno, o contra-cheque daquele menino que estava sentado na mesa para fazer a gestão de resíduos era de 80 mil reais. A gente quer acabar com esses caras, a gente não quer mais esses caras dentro do poder público. Né? Isso não pode mais acontecer. Mas como eles hoje são as pessoas que mandam no resíduo no município, você tinha que apresentar. Agora a gente vai fazer o outro caminho. A gente vai sentar com o prefeito atual, que é um cara que quer limpar esses caras, vai sentar com o Ministério Público e vai fazer o projeto andar sem eles. Mas é triste. Né? E assim, é um vespeiro que a gente sabe que não é fácil, não. E isso era a minha preocupação há 5 anos atrás. A corrupção, a famosa corrupção, é sistêmica e endêmica, e histórica. Então, como ela é sistêmica, endêmica, histórica, não é fácil. Você vai bater de frente várias vezes com isso, né? Sim. Mas eu acho que o caminho via empresa é muito bom, porque aí você elimina todos esses intermediários, burocracias e outras coisas mais, e você está direto com a empresa, que é a empresa que praticamente domina o município. Pega uma Vale do Rio Doce, ela domina os municípios, quer dizer, o município vive dela, né? Vive dos impostos, né? E assim... mais do que isso, né, Ari, assim, né? E junto com os municípios pequenos, porque eles estão perdidos, eles não sabem, eles têm que resolver. É uma questão de saúde pública, não é só ambiental, né? Se você inclusive entrar dentro dos órgãos aí, existe um site chamado Siconv, né, que é o sistema de convênios do governo federal, onde os municípios entram lá solicitando verbas, né? E se você entrar, quando você coloca lá Siconv, resíduos, vai aparecer fundos, né, ou recursos para o município dentro do Ministério da Saúde, porque é um problema de saúde pública. A gente tem hoje mais de 1.200 lixões a céu aberto, gente. Você imagina isso? Então, a gente precisa reverter essa situação, né? E só para falar mais uma coisinha, eu prometo que não vou falar mais, porque você pode usar o mesmo esquema da energia solar, porque a energia solar está crescendo tanto no Brasil hoje, e já tem gente que está pegando, vamos dizer assim, a questão financeira e financiando, né? Financiando o consumidor, tanto residencial, como o consumidor pequeno empresário, né? Pequeno produtor rural, que precisa de energia solar, mas não quer, o capital inicial é muito alto, né?
e aí faz aquele jogo de abater da conta de luz. Quer dizer, você também pode fazer esse jogo, aí uma engenharia financeira. Quanto o cara vai economizar de custo de resíduo, quanto alguém pode financiar esse cara, né? E em 5, 6 anos recuperar o investimento, sei lá. Esse tipo de engenharia financeira, mas eu estou falando porque é o que você falou, senão os pequenos municípios não vão ter saída. Às vezes o prefeito quer fazer alguma coisa, mas não pode, coitado. O orçamento dele é o preço de uma máquina. É Não bem dá. por aí mesmo. Mas fabuloso, fabuloso. E a Vera tem razão, viu? Esses conhecimentos, a Vera, que é uma produtora, né? Agora ela está no agribusiness. Mini Agora que ela está produtor. esse esquema é o seguinte: alguém que produz na cidade, que conhece o prefeito, que conhece o pessoal, apresenta. Senão, a coisa não vai. Né? Eu posso conversar com você depois sobre essa região aí, que eu acho que você Podemos. pegaria o sul de Minas. Legal, estou à disposição, sim. Dora. Guaranésia, Muzambinho, doce de leite. Muzambinho tem doce de que leite, tem artesanato. coisa boa, hein? Tem cachaça lá? Nossa, a cachaça de Muzambinho é um show. É um Então, show. pronto, já pode marcar para a semana que vem, já que eu já estou indo. Depois eu pego, gozado que essa prefeitura de 8 mil pessoas, eles conseguiram pegar a prefeitura super falida, e eles puseram tudo em dia. Tudo em dia, sem dívida. E se tiver café, pode até já marcar para essa semana. Café e cachaça, eu já estou lá amanhã. Pronto. E queijo... Lá tem Guaxupé tem a maior cooperativa de café do mundo. Lá você consegue, na cooperativa, eu acho, esse dinheiro. Se você conversar lá com eles, eu acho que Guaxupé você deveria pegar. Ela deveria ser como é que te diz? Todos os produtores da região, todos os municípios que produzem café e que depositam na cooperativa de Guaxupé poderia ser a financiadora dessa de 222 milhões. Você falou agora, eu acabei de lembrar que eu passei ali na estrada e vi a cooperativa ali, exatamente ali na beira da Dom Pedro. Não, se quiser um contato em Guaxupé, eu posso ver com você depois. Legal. E o que é interessante também, pessoal, não sei se vocês perceberam, é que a relação, o Bruno falou, é mais ou menos 1 milhão. O custo por tonelada, vamos dizer, tem uma relação quase 1 milhão para 1. E quando ele falou de 220, já cai pela metade. Né? Vamos dizer, quase cai pela metade o valor em relação à produção de resíduos. Ganha escala, né? Ganha escala. Que o reator agora, é o mesmo, né? Só você não falou uma coisa só uma coisa. O consumo elétrico das máquinas era alto, não era? Vamos lá. Ela precisa da energia para dar o start, tá? O que para ela se manter em funcionamento, ela utiliza gás natural. Esse gás ele vai ser consumido até que o resíduo que entra começa a gerar gases. Depois que esse gás ele atinge uma situação onde ele consegue fazer a máquina se autossustentar, ele para de ser injetado lá dentro. Então, e aí a produção de energia que vai ser gerada, que assim vai continuar consumindo energia por conta da parte de sensores, né? A gente está falando que além de ser, né, uma tecnologia que trabalha com a parte térmica, ela também é um computador. É tudo automatizado, tem um monte de sensores, consome uma energia razoável, né? Mas a quantidade, quando você fala em usinas, a quantidade que ela gera de energia é muito maior do que a quantidade que ela consome. Um dado interessante aqui, eu tive um call recentemente com uma empresa chamada Solvi. Eles são um dos operadores de resíduos aí em São Paulo. São um dos maiores operadores de resíduos do Brasil. O rapaz que coordena o aterro Bandeirantes, né, o famoso aterro Bandeirantes ali na beira da avenida, da rodovia dos Bandeirantes, que recebe 5 mil toneladas por dia. Você imagina o volume, né? Recebe aí quase que metade do resíduo de São Paulo. Ele me perguntou qual era o custo de operação da tecnologia. E eu falei, olha, se for só tratamento, R$ 47,00. Quando a gente vai para o módulo de geração de energia, 22. Ele regalou os olhos na tela. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, hoje o meu custo para manter o aterro Bandeirantes é R$ 67,00 por tonelada.
Então, a gente chegou num patamar onde um tratamento térmico é mais barato do que manter um aterro em funcionamento. Isso é fantástico. Isso assim, garante que a gente consegue eliminar de vez aí essa questão, né, dos aterros e lixões no Brasil. Que maravilha! Impressionante, fiquei impressionada. Ai, É será que a maravilha. gente não consegue Sim, um Bill Amém. Gates? Um Bill não Gates? parece verdade, né? Não, não parece verdade mesmo. Não parece. É Vera, muito. e é verdade. brasileiro. É brasileiro. verdade e é brasileiro. É Isso que a gente tem que maravilhoso. bater. Mas quem sabe o Bill Gates, o Nancy. Olha, a pessoa que eu falei desse fundo, ele está, acho que hoje, acima do Bill Gates, tá? É o Jeff Bezos, da Amazon. É um dos investidores que está querendo investir em termoelétricas no Brasil. Então também, né? É só o homem mais rico do mundo. Que maravilha, gente, que maravilha. Espetacular. E você hoje é um funcionário dessa empresa, é isso? Não, Hoje o seu cargo, eu tenho o um seu contrato cargo foi. eu tenho um contrato com eles, Vera, de como se fosse uma representação. Certo, entendi. Tá? Eu tenho algumas condições especiais ali, porque a gente começou a trazer muitas frentes para eles e conseguiu, talvez o Ari lembre ali, acho que naquela época, né, Ari, era 2% comissionamento, meu comissionamento é um pouquinho melhor, e a gente tem um grupo hoje de pessoas que eu falo, eu prefiro dividir a comissão do que ganhar sozinho, né? Aliás, eu odeio beber sozinho, então, assim, eu prefiro tomar uma cachaça acompanhado com os amigos, ou um cafezinho acompanhado com os amigos, do que tomar sozinho. Que beleza. A gente se diverte, né, Sérgio? Como bom geminiano, né? Não, geminiano é a patroa. Eu sou libriano com Você é libriano. mas eu tenho ascendente em Gêmeos, Sérgio, então não tem como fugir. Eu sabia que tinha alguns gêmeos aí. Mas aqui em São Paulo, né, Sérgio e Bruno, acho que aqui em São Paulo teria que resolver com esse Vorax, não teria, gente? Vera, Com as favelas, do jeito que as favelas vivem, do jeito que os aterros, não dá, né? Não dá para entrar em São Paulo. Resolver aqui em São Paulo só se for com o exército mandando todo mundo embora. E o exército americano, hein? Não vou nem falar o brasileiro. ou o chinês. Aqui é complicado. Mas assim... Mas Bruno, a hora que chegar essa máquina de lavar da Ana Maria Orsi, a lá Jetsons, que a gente vai comprar não precisa ser uma Samsung, uma LG, o que for, vai pôr ao lado da máquina de lavar, aperta o botão, bota o lixo, sai sai um produto pronto. Esse aí foi o máximo, esse eu achei o máximo, gente. Mas o fato da Solvi, né, que é uma das grandes empresas, está olhando e está começando a fazer uns estudos para compra do equipamento, isso já dá uma possibilidade de a gente ter futuramente São Paulo tá processando aí 100% dos seus resíduos em tecnologias. Tá? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa bem bacana aí. Acredito que, claro, quando você fala num reator para 5.000 toneladas dia, você está falando de um projeto que vai demorar quase 4 anos para ser construído, né? Não é uma coisa tão simples assim. Estamos falando de investimentos aí, acredito eu, que na casa dos bilhões, né? Não é nem de milhões mais. Mas eu acho que não tem para onde fugir, né? A gente está caminhando para um ponto que ou a gente busca uma solução tecnológica que dê uma destinação ambientalmente correta para essa questão, ou vai chegar um momento que vai ficar inviável, tanto financeiramente, quanto ambientalmente, quanto socialmente. Né? Ô Bruno, eu queria ter uma ideia do quanto essa tecnologia já se espalhou pelo país, quanto já foi vendido, quem hoje isso ele também se já foi vendido em polos petroquímicos. Tem centros de indústria, tem polos petroquímicos. Eu imagino que seja uma solução viável quando tem um pool de empresas, né? Vocês já tentaram isso também. Legal, você falou assim, bom, por enquanto no Brasil só tem a tecnologia da Eurofarma vendida e a nossa tecnologia lá em São José dos Campos como amostra, que a que o Ari conheceu já não existe mais, né? A gente está com uma mais moderna hoje lá.
Relação à questão petroquímica, a gente teve uma reunião na Petrobras, estava no início da pandemia, foi ali por volta de março ou abril do ano passado. De lá, depois, a gente teve um call com toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras, tinha umas 15, 20 pessoas. Eles bombardearam a gente de perguntas, a gente respondeu tudo, e agora a gente, né, ficou aí para fazer estudos com duas que eles chamam de rotas. Uma das rotas é por um problema ambiental que eles estão lá no Rio Grande do Sul, que eles estão com 10 mil metros cúbicos de um resíduo químico extremamente perigoso, que está lá dando um problema sério e dando multas absurdas para a Petrobras. E a outra rota era montar máquinas que fossem instaladas dentro das plataformas em alto mar. Tá? A gente está, só que assim, deu uma parada lá, porque acho que por conta de pandemia e outras prioridades que teve na Petrobras, mas a gente acredita que agora deve dar para começar a voltar a conversar com eles. Mas é aquilo, né? Assim, existem N oportunidades, né? O que falta para a gente assim, é chegar nas pessoas de decisão. Né? A gente vem buscando isso, né? E a gente sabe que são investimentos altos, não são simples, né? Não estou comprando uma TV para colocar em casa, uma máquina de lavar roupa que ainda não transforma o resíduo em roupa, mas a gente acredita que assim que tiverem duas ou três, que assim, a Eurofarma nem fez o lançamento oficial ainda, porque a nossa querida CETESB não foi emitir a licença de operação deles. Eles já pagaram o DARF, agora, se não me engano, faltam 2 meses que a CETESB é obrigada a ir lá fazer a medição dos gases e emitir a licença. Então... Mas eu imagino assim, a gente tem um polo petroquímico de Camaçari, a gente tem um polo petroquímico em São Paulo. Se eu fosse vender, eu iria lá, juntar as empresas. Porque não é para comprar, é uma reunião de empresas. Não é possível que elas não tenham dinheiro para comprar isso. É mentira que não tem. Camaçari lá, a gente falou com a Bracel, com a Braskem. A Braskem está vendo uma forma lá, eles querem que a empresa que já faz o tratamento de resíduo deles lá compre. E aí a gente está meio também emperrado isso lá. Eles estão querendo trazer uma tecnologia de fora, eles não vão conseguir trazer e liberar. Um exemplo fantástico aqui é Boa Esperança, aqui em Minas Gerais, sul de Minas, né, Vera? Boa Esperança. Ela é longe de mim, é longe de mim. Mas assim, estamos ali em Minas. Mas é isso, Boa Esperança Boa Esperança assinou um contrato há 3 anos atrás com uma tecnologia, se não me engano, italiana, e até hoje eles não conseguiram nem começar a dar entrada no projeto porque não tem licença aqui no Brasil. Olha aí. Boa Esperança é bem pequenininho, eu acho, né? É pequenininho, desculpa, deu uma secada na garganta. Ô, Bruno, tenta fechar negócio logo com a Braskem antes que eles sejam vendidos. Ou melhor, né? Espera eles serem vendidos e fecha o negócio, né? Depende de quem comprar, depende de quem comprar. Mas é duro esse... É porque você sabe que isso me lembra, né? Me lembra Santos Dumont, me lembra tanta gente que eu... tem uma empresa que chama Brain... não é Brain Care. É um cara que inventou um sistema de medição do cérebro, do crânio, né? Brasileiro. Demorou anos para o cara. É de São Carlos, um puta físico, morreu de AD, Sérgio Mascarenhas. O cara conseguiu fazer... Eles foram chamados lá na Singularity, nos Estados Unidos, para eles explicarem a tecnologia, que era uma coisa inovadora no mundo. Da mesma forma que você pode medir a pressão, a temperatura de uma pessoa, você pode medir o crânio, a caixa encefálica, que tem pequenas variações de tamanho. E isso rompeu um paradigma no mundo. Foi um brasileiro que inventou, porque sempre se dizia que não mudava de tamanho. E ele inventou isso. Quer dizer, tem tanta gente aí produzindo coisas fantásticas, mas ou a burocracia, ou a burrice, ou sei lá o quê, falta de visão, põe essas pessoas para fora do país. Isso. Agora, o Marcos Pontes parece que está... Eu estou contente que você falou com o Marcos Pontes, porque eu admiro esse cara. Ele deve estar sozinho tentando fazer alguma coisa lá.
A equipe dele é muito profissional. Ele e o de infraestrutura, né? O Tarcísio, para mim, são duas pessoas Tarcísio, eu sou espetaculares. fã do Tarcísio. Sou fã do Tarcísio. Eles são, acho que, pessoas espetaculares. O Ari, o Bruno, o Ari é um bom auxiliar seu para vender essa máquina, eu acho. Não acham, gente? A Eu gente vai acho que o conversar Ari aí. é um bom colaborador para vender isso aí. Ele tem ótimos contatos. Hein, Ari? Não, Ari? sim, a gente tenta, a gente faz um esforço, né? Mas o que eu estou dizendo é que tem gente Mas é boa. verdade. É Eu verdade, posso Ari. falar para o Bruno, porque tem certos grupos que, se eu abrir a boca e falar, olha, tem um ministro aí chamado Tarcísio, que é um cara fabuloso de infraestrutura, e o Marcos Pontes, inclusive, também eu sei, eu acompanho, e eu posto no meu Facebook um monte de coisa que ele está tentando fazer. Agora, tem gente que não quer nem escutar, porque não sei o quê. Bom, então não vamos entrar nessa conversa. Tem gente fazendo coisas boas também, só que não aparece. Não aparece. Não aparece. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas, enfim, porque isso aí o Tarcísio, ele vai ser candidato. Bom, enfim, vamos lá. Mas, Bruno, parabéns mesmo. Eu estou super contente de reencontrar a Solum, a Vorax, e ver que vocês estão, puta merda, não é fácil, esse tempo todo lutando contra tudo e contra todos, né? Vamos dizer assim. Com certeza, né? A gente está lá fazendo o nosso trabalho, acho que agora a passos um pouco maiores, né? A gente acredita que o Namura fala, né? A Eurofarma precisa lançar a unidade dela e a gente conseguir instalar uma usina no município. Tendo isso realizado, acho que esse negócio explode, né? E agora com essa máquina que vai ficar pronta lá em Londres também, né? Porque o brasileiro é muito disso, né? Aonde tem lá fora, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem não sei aonde. Eu também quero. Então, tanto é que quando a gente vai conversar com os municípios que a gente apresenta, depois eu encaminho as patentes estrangeiras também, porque eles gostam. Nossa, tem lá fora. O Ministério Público fala, nossa, tem patente dos Estados Unidos, tem patente na Europa. Então, a gente acredita que tendo essas questões aí acontecendo, a coisa vai andar e vai andar de uma forma bacana. Ari, você comentou... Quando que inaugura em Londres? Quando que inaugura? Acredito que vai ser para o meio do ano que vem. Tá? Você comentou da questão aí de tecnologias de medição de cérebro. Eu vou depois pesquisar, mando no grupo lá, uma tecnologia que você põe, um sensor que você põe aqui na cabeça para meditação. E é americano, né? E ele mede as frequências enquanto você medita e vai te ajudando a ter um cérebro mais tranquilo. Isso é muito bacana, assim, foi um pessoal que desenvolveu lá com tecnologia de neurofeedback, né, que eles chamam, né, que eles vai te dando a resposta com relação às ressonâncias das frequências cerebrais. Eu acho que são coisas muito bacanas. E eu não sabia que tinha um brasileiro que tinha desenvolvido isso antes do que lá fora. Né? O dele é outra coisa, não é para meditar, mas enfim, mas é fantástico, fantástico. E outra coisa, ter patente, quantos anos demorou a patente para sair as patentes aqui no Brasil? A patente nacional foi um tempo recorde, inclusive. Foi em 9 meses. 9 meses? Foi em 9 meses. Foi um tempo recorde e foi um programa novo do INPE de patentes verdes, que era acelerar as patentes de tecnologias verdes. Tá. 9 meses é recorde. Eu pensei que você ia falar 9 anos. A média nacional é 7, 8 anos, acho. 5, 6, 7, 8 anos. Né? Mas, maravilha, maravilha. Olha quanta notícia boa. Pois é, do mesmo jeito que chegou a tecnologia, vai chegar o recurso também. Né? Tudo vem na hora certa. Com certeza. Muito, muito bonito o trabalho, nossa. Significativo demais, né? Nossa, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, exatamente, Ana. Acho que falou bem mesmo. E nós, com o lixo, nós estamos... Nós precisamos começar a acostumar com as coisas boas acontecerem, sabe? É isso. Né? Começar a acostumar para a gente não atrapalhar também o movimento delas. Né? Porque elas estão na hora de acontecer e vão acontecer.
E eu queria ver se o Frank está aí ainda, que ele está com a tela fechada. Eu gostaria de saber qual que é a opinião do Frank, o nosso engenheiro da casa aqui, mas eu acho que ele talvez deixou o nome aí, mas não está mais. Então, acho que é isso, né, gente? Excelente. Mais uma edição da nossa cultura. E vamos esperar que isso realmente aconteça, trazer o Bruno aqui depois para ele mostrar Os resultados uma apresentação só das máquinas funcionando, daquela coisa toda, né? O Frug, faz o mapa astral do Bruno e da empresa. Vamos fazer. Muito bom. Sinastria, não é, Sérgio? Hein? É sinastria quando você junta os... Quando você junta duas coisas, é sinastria. Duas pessoas, uma pessoa e uma entidade, tudo é uma sinastria. Uhum. E, quer dizer, sinastria quer dizer um consórcio, né? Como entropia e sintropia, né? Sintropia é consorciar, entropia é a bagunça, né? Então é isso, Brunão. A gente agradece muito a sua presença, a presença de toda a galera aí. Ari Filler sempre estrelando o nosso encontro aqui, porque ele é o cara que entende das coisas. Eu fico muito orgulhoso e grato pela presença constante dele aqui. E de todos e todas, né? Então vamos em frente. Daqui 15 dias tem mais cultura orgânica, segunda que vem tem astrologia e vamos levando. Legal, gente. Sérgio, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Olha, Bruno, eu posso te dizer que você me fez muito feliz hoje, porque é gostoso a gente pensar que coisas boas e essa tecnologia está quase que sendo assim possível, né? Então é muito bom. Dá uma esperança muito gostosa. Sim, com certeza. Para todos nós. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Parabéns aí, Bruno. Parabéns, Frug, parabéns, Bruno. Parabéns. Vamos que Vamos lá na cultura orgânica, trazendo essas maravilhas do futuro para o presente, né? E trabalhando nesse sentido bastante. Eu estou muito, muito feliz com os nossos encontros e com o nosso grupo também, porque nós estamos tendo frequentes postagens muito bacanas acontecendo. Então, vamos nos ligar nisso, porque é isso que está acontecendo mesmo. O Brasil é hoje, né, Ari? O Brasil não é o país do futuro, Bruno. Não é o país do futuro. O Brasil é hoje, já, né? Então, precisa ter olho para ver, né? E se o teu olho fica hipnotizado por qualquer coisa, não tem como ver. Então, vamos sair da hipnose coletiva e vamos entrar na regeneração e reorganização da nossa pátria e do nosso planeta. Falou, gente. Cultura orgânica para isso. Gratidão a todos. A Tânia mostrou a carinha aí. Prazer. E vamos em frente. Oi, Tânia, um beijo. Beijo a todos, gente. Fiquei encantada, ganhei a semana. Parabéns para o Bruno, por vocês trazerem ele, para a gente poder ver os potenciais que a